Então, vamos iniciar mais uma reunião sob as bênçãos do Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, encarnados e desencarnados, agradecendo a inspiração que temos em todos os momentos da nossa jornada evolutiva, agradecendo a casa espírita que nos recebe, nos permite trabalhar, aprender, receber toda a ajuda para a nossa evolução. Mestre Jesus, obrigado por esse planeta maravilhoso que nos permite esses nossos aprendizados individuais e coletivos. Que possamos continuar aqui por muito e muito tempo. Muito obrigado. Inspire a todos nós a entender a lição desta noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação. Livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. Ângela está com o Evangelho na mão? Tá aberto no Abri capítulo no capítulo 21. 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E a lição é: não acrediteis em todos os espíritos. Essa é uma lição bem interessante que o Divaldo vive nos alertando, né? Ele vive nos alertando para a gente, na hora de, por exemplo, ler um livro mediúnico, ler com critério, ler com observação, ler com raciocínio. Não é porque um livro foi publicado e dito que foi publicado mediunicamente que o livro está 100% correto. Existem muitos erros em alguns livros mediúnicos, principalmente porque o médium ainda não estava preparado o suficiente para publicar o que ele escreve, né? A gente vê a experiência do Chico, a experiência do Divaldo, que ele, antes de publicar o primeiro livro, ele treinou muito, né, a mediunidade dele até ficar pronto, e o Emmanuel e a Joana de Andes falar: beleza, a partir de agora a gente vai começar a publicar. E joga tudo fora, o que a gente já escreveu, queima tudo, que a gente... Não tem muita coisa boa. Joga tudo fora, esse treino que vocês fizeram até agora. A mesma coisa aconteceu com o Chico, com o Divaldo. E dá a impressão que outros médiums que acabam publicando livros, alguns deles não passaram pelo mesmo crivo, né, o mesmo critério que o Divaldo e o Chico passaram, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né, para ler os livros, e a melhor maneira da gente ter esse cuidado é estudando primeiro as obras básicas, né, da doutrina, conhecendo bem a doutrina espírita, conhecendo bem os livros, né, do Pentateuco, de Kardec, porque aí sim a gente vai conseguir ler outros livros e falar: não, esse livro aqui tá falando uma coisa que não está seguindo o que Kardec escreveu. Então a gente consegue fazer essa separação. Bom, na reunião de hoje a gente vai iniciar o capítulo 6 da terceira parte, o elemento feminino.
Quem gostaria de ler hoje? A Ângela não, porque a Ângela eu vou dar uma folga para ela. É os céus. Eu volto nos céus. Para mim não tem problema nenhum. Para mim é até bom, viu? Porque eu estou com sono, assim, é quando a gente lê, a gente perde o sono. Tá bom. Podemos começar? Não? Sim? Sim. Então, capítulo 6, o elemento feminino. Deixei o santuário onde o mistério sacrossanto, deixa eu apagar aqui, de tantas migrações se levantara dos repositórios da minha alma. A mim próprio, como aos meus pares, ofertando elucidações preciosas, amparado pelos braços compassivos de Pedro e Salústio. Fora exaustivo o esforço para rememorá-las, não obstante a presença e o concurso poderoso dos eméritos instrutores que me assistiam. As recordações do passado delituoso, os sofrimentos experimentados através das idades por mim vividas, e agora aviventadas e carreadas para a apreciação do presente, chocaram-me profundamente, abatendo-me o ânimo, como que traumatizando meus sentimentos e minhas faculdades. Senti-me, pois, doente, uma vez que a mente, como os sentimentos, se haviam entrechocado num cansativo e melindroso serviço de revisão psíquica pessoal. E, assim sendo, fui encaminhado a certo gabinete clínico anexo ao próprio recinto das singulares com sublimes experiências. 2 iniciados faziam o plantão do dia, pois acidentes, como o por mim experimentado, eram comuns, mesmo diários entre os espíritos, entre os discípulos cuja bagagem mental pecaminosa os lançava em crise insoptáveis de alucinação, as quais por vezes atingiu as raias da demência. Puxa vida, hein? Bondosamente recebido na dependência em apreço, onde mais uma fragrância da caridade consoladora era dada a aspirar por nossos espíritos frágeis e pusilânimes, ministraram-me aqueles operosos servos da legião um tratamento magnético como que balsamizante para a urgência do momento, seguindo-se depois nos dias subsequentes vigilância clínico-psíquica especializada eficientíssima. No fim de alguns dias, tornada à luz da realidade insofismável, completamente lúcido quanto à minha verdadeira personalidade, refleti maduramente e uma conclusão única cheguei a fim de me poder, algum dia, sentir plenamente reabilitado à frente da consciência própria e da lei suprema que, havia tanto, eu vinha infringindo. Reencarnar. Sim, renascer ainda uma outra vez. Sofrer dignamente, serenamente, o testemunho da perda da visão material, no qual eu fracassara havia pouco, pois a ele me não submetera, preferindo o suicídio avançar pela vida jungido à incapacidade de enxergar. Realizar o contrário do que fizera para trás, isto é, amar compassiva e caridosamente os meus semelhantes, proteger, auxiliar, servir o próximo, utilizando todos os meios lícitos ao meu alcance, lícitos e generosos, indo, se possível e necessário, à abnegação do sacrifício sobre as hecatombes morais do meu passado amarguroso, construindo almos aspectos do bem legítimo, os quais me ajudassem a ressarcir as trevas então semeadas. Tristeza irresistível, porventura ainda mais cruciante do que até aquela data, acobertou de angústias novas as horas que passei a viver. E as impressões ingratas e dominantes de um remorso a que coisa alguma entre os humanos será capaz de traduzir, cercavam-me a possibilidade de alcançar qualquer feição de verdadeira felicidade. Contudo, os bondosos instrutores,
como os diletos amigos que nos rodeavam e as vigilantes caridosas e afáveis reanimavam minhas forças, como também o faziam aos meus companheiros de lutas e infortúnios, pois os sofrimentos de um espelhavam os demais, ofertando o melhor dos seus conselhos e exemplos, insistindo nas lições do aprendizado, que seguia o curso normal, encaminhando-nos ao trabalho reconstrutivo desde logo, sem esperar os serviços do renascimento físico-material, os quais ainda nem mesmo se achavam delineados. Ora, um dos grandes incentivos que nos ofereciam para a conformidade com a situação eram justamente as reuniões de arte e moral, a que já tivemos ocasião de nos referir, as quais, no decorrer do tempo, assumiram um panorama especial por nos servirem à causa da reabilitação particular, nos exemplos, nas demonstrações, nas análises que nos forneciam, indicando-nos caminhos a seguir, exemplificação a imitar, e etc, etc. Assim era que, nos parques da cidade, cuja extensão não conseguiríamos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma espécie de beleza sugestiva inconcebível a um ser humano. Tal era a superioridade ideal do conjunto como de cada pormenor. Tais as nuances evocativas que atraíam o pensamento para o domínio da harmonia da arte. Tratava-se particularmente de residências, habitações, em que a arquitetura, como a arte decorativa, sobrepujariam tudo quanto os clássicos terrenos têm imaginado de mais nobre e mais belo. De miniaturas de cidades ou aldeamentos pitorescos e lindos, com os lagos graciosos marginados de alfombras floridas e odoríferas, de tempos consagrados ao cultivo de belas letras como a das artes em geral, notadamente a música e da poesia, que ali notamos atingir proporções vertiginosas, inimagináveis para qualquer pensador terreno, como no caso de Frédéric Chopin, a quem tivemos ocasião de assistir transfigurar a magia dos sons em encantamento de vocabulário poético traduzido em sequência arrebatadora das visões ideais, as quais ultrapassavam nossas possibilidades quanto à ideia do belo, arrancando-nos lágrimas de enternecimento inéditos, assim auxiliando o despertar das faculdades espirituais que, em nosso ego, jaziam patentes. Dir-se-ia mesmo serem a música e a poesia as artes preferidas pelos iniciados. Se fora possível afirmar tais predileções em mentes como aquelas, educadas sobre os mais adiantados princípios do ideal, e que poderíamos conceber, e até reproduções exatas, porém apresentadas em sublime estado de quintessência, lidimamente apornoseadas até a reverência, porque construídas fluidicamente, sob a pressão das vontades adestradas na superioridade das concepções magnânimas do amor e do bem, das paisagens evocativas da peregrinação messiânica, cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra imortal que descera das regiões celestes para o consolo dos sofredores e libertação dos oprimidos. Foi-nos concedida assim a satisfação gratíssima de palmilhar ao longo do lago de Genezaré, como do Tiberíades e de outros locais saudosos, testemunhas do divino apostolado do Senhor. E tais eram as sugestões de que impregnavam essas reproduções, que era como se o divino amigo houvesse dali se afastado desde apenas poucos momentos, pois recebíamos ainda as nossas repercussões mentais, o doce murmúrio da sua voz, como que emitindo os últimos acordes, que se diriam vibrando no ar, da melodia inesquecível que tão bem há calado no coração dos deserdados faz 2000 anos. A gente sabe que o mundo material é uma cópia pálida, uma cópia bem fraquinha do mundo espiritual.
Então, tudo que a gente tem aqui de muito belo, muito maravilhoso, a gente tem muitas coisas bonitas, né? Esculturas, músicas, poesias e tantas outras coisas, arquiteturas, muito belas. Mas a gente sabe que, ainda que belas, são cópias grosseiras do que existe no mundo espiritual. E quanto mais evoluído for a colônia, o mundo, mais perfeito, mais harmônico, mais belo são tudo isso, né? Então, vários autores espirituais dizem, né, que eles têm dificuldade de descrever a beleza que eles estão vendo. Eles sabem que não existe algo tão belo entre nós. Isso. Para eles descreverem isso, eles falam, é muito belo, a gente é muito, muito lindo. Mas para a gente entender bem, a gente tem que ter uma comparação. Como a gente não tem esse padrão, aí eles falam, ó, é mais belo do que você tem aí. É o que dá para entender. A gente não vai conseguir compreender totalmente, porque a gente não tem isso na memória. É como, por exemplo, descrever uma cor para um cego, né? De nascença. A pessoa não tem, não sabe o que é uma cor. Então é complicado. A mesma coisa é o que ele está dizendo, né? A gente não tem algo semelhante aqui na Terra. Então ele pode fazer analogias e comparar as coisas, mas não descrever, porque a gente não ia compreender. A nossa linguagem não alcança a descrever essas coisas, né? O que você interpreta. Aliás, eu queria até ter uma opinião minha, né? Porque a gente uma palavra de Jesus, uma frase que ele fala assim: conforme o que fizesses, receberás o cêntuplo do plano espiritual. O cêntuplo. Para mim, significa o seguinte: se você fizer tanto bem quanto mal, do lado de lá você vai sentir 100 vezes mais. Então, vale também para essa questão das visões, desse mundo espiritual, né? Desse belo, porque aqui nós podemos ver coisas belas, mas lá do plano espiritual é bom mesmo multiplicar por 100, porque a coisa é bem mais sensível, né? Então, isso vale para qualquer situação. Mas vamos lá. Vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Em presença dessas augustas expressões de amor e veneração ao Mestre, concedidas pelas nobres entidades executores da beleza do burgo onde vivíamos, muitas vezes abismei-me em meditações profundas e enternecedoras, enquanto deixava rolar doridas lágrimas de arrependimento à evocação daquele ano 33, que agora eu poderia recordar com facilidade, quando, madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, o Messias agora venerado em meu coração, então galgava a encosta rumando ao Calvário, ao posto que eu vociferava demoniacamente, exigindo com presteza o seu suplício. No entanto, à entrada de cada um desses locais via-se o distintivo da legião e o nome das servidoras que os imaginavam e realizavam, pois convém esclarecer serem todas essas minúcias realizadas pela mente feminina, sediada nos serviços educativos do nosso instituto. Em cada dia de reunião eram oferecidas aos circunstantes, como em particular aos internos, horas gratíssimas de sublime aprendizado, durante o qual nos ofertavam comoventes exemplos de abnegação, dedicação ao próximo, de humildade e paciência, como de heroísmo e valor moral frente à adversidade, aos quais caíam em nosso âmago como generoso estímulo ao progresso que necessitávamos tentar. Esse aprendizado, concedido pela empolgante elucidação extraída da própria história da humanidade, com suas lutas e dores inumeráveis, suas vitórias e reabilitações, era-nos ministrado conforme foi esclarecido por nossos próprios mestres e mentores ou pelas caravanas visitadoras,
que até nos desciam no intuito fraterno de contribuir para nosso conforto e progresso. Isso. Porém, muitos dramas fortes vividos pelas próprias damas da vigilância, assim como por personagens destacadas de nossa colônia, como Ramiro de Guzmán e os dois de Canalejas, foram-nos permitidos conhecer como exemplificação e advertência, muitos apresentados mesmo como modelos dignos de serem imitados. E esses dramas mais não eram do que a narrativa que faziam das lutas sustentadas durante as experiências do progresso, dos sacrifícios testemunhados na encarnação ou através de labores incansáveis no espaço. Sobre o que nos davam a conhecer, éramos convidados depois a opinar e fazer apreciações e comentários morais e artísticos, observando nós outros, entre muitas outras coisas importantes para o nosso reajuste nos campos da moral, o fato surpreendente de encontrar-se o homem rodeado das mais formosas expressões de uma arte superior, entre todas, durante as lides profundas de cada dia. A arte gloriosa de aprender a desenvolver em si mesmo os valores espirituais que se encontram latentes em suas profundezas anímicas. Um dia, finalmente, fomos informados de que tocara a vez de nossas bondosas vigilâncias apresentarem o fruto de suas meditações fulgentes, de sua sensibilidade nobremente inclinada para os ideais superiores. Grande alvoroço agitou nosso grupo, como seria natural. A expectativa emocionava-nos, pois foi apossados de incontida satisfação que, no dia aprazado, nos dirigimos para os locais criados por aquelas ternas amigas cujo fraternal desvelo mantinha sempre acesa em nosso ímã a chama do afeto sacrossanto da família, o desejo do lar, o respeito de nós mesmos. Rita de Cássia era poetisa. Seu sensível feitio de crente convicta e seu formoso caráter fortalecido no fervor diário dos atos de amor e dedicação ao próximo, quer no seio da sociedade em que espiritualmente vivia ou no desempenho das tarefas ao seu cuidado confiadas para as operosidades em planos terrenos, deixavam-se embalar ao ritmo de legítima inspiração. Ela própria viera ao internato requisitar nossa presença. Conduzindo-nos à sua residência, onde então entramos pela primeira vez. Tratava-se de mimoso santuário arquitetado sob o domínio de sugestões comovedoras de sua grande piedade filial, pois ela o imaginara através de saudades santificadoras e resignadas daqueles que foram seus pais na terra, os quais muito a haviam amado, pois Ritinha era modelo de filha amorosa, eterna, agradecida e respeitadora. A sua residência de cidade e esperança, ela imprimira, portanto, o conjunto minucioso, porém elevado por singular aformoseamento do lar paterno, sob cujos desvelos vivera sua curta existência planetária, a última vez em Portugal, extinta lá pelos idos de 1790. Entardecia suavemente. Tonalidades mansas mesclavam as reverberações variegadas e atmosfera melancólica da cidade universitária, que se diria penetrada de fluidos alucinantes e regeneradores, os quais, alinhando-a, lenificando-a a todas as mentes ali aquarteladas, induziam as vibrações ternas a todos os corações, mobilizando para ritmos superiores. Eram em número diminuto os convidados da formosa entidade que recepcionava aquela tarde. Seus pupilos, alguns amigos mais íntimos e os mestres iniciados, sua presença seria indispensável, pois que também ela aprendia ao contato das lúcidas mentalidades que a nós outros educavam, era toda a assistência. Entre os amigos, notamos com prazer os dois Canalejas, Joel Steele,
a quem a menina parecia render culto fraterno fervoroso e Ramiro de Busto. Todos reunidos, a jovem poetisa chamou-nos para certo recanto ameno do jardim, onde o efeito dos últimos raios do astro-rei, casando-se aos fluidos ambientes, realizava um arrebatador matiz, coisa que, para nós outros, pobres desconhecedores dos fascinantes motivos comuns ao mundo espiritual, se afigurou um retalho do céu, para ali transplantando como bênção encantadora e consolativa. Penetramos, porém, então, com que numa câmara de dimensões amplas e agradáveis, verdadeiro escrínio de sonho, cuja graciosidade e doce beleza seriam como atestados mimosos da gentileza de sua criadora. Menina cuja mente, não obstante muito esclarecida, aprazia-se em conservar a delicada sensibilidade das 15 primaveras. Tratava-se de pequeno salão ao ar livre, e engrinaldo de rosas trepadeiras, cujo aroma deliciava, estimulando o senso do belo, o anseio para melhor. Artísticas e originais poltronas alinhavam-se em semicírculo, as quais, como estruturadas em ramarias de arbustos floridos, predispunham graciosamente o recinto, qual se esperassem anjos ou fadas para a reunião seleta, enquanto, acima, o firmamento docemente azulado deixava escorrer a claridade longínqua dos planetas e dos sóis multicolores, entornando também com ela a harmonia esplendente de sua celestial beleza. Uma harpa que se diria estruturada com essências aurifulgentes, muito belas e translúcidas, destacava-se ao lado de pequena mesa de construção idêntica, artística, qual joia de filigrana, e sobre ela um livro, um grande álbum, primor fluídico, luminoso, qual pequena estrela azul, despertando imediatamente a atenção dos presentes. Isso. Então, a gente vê aí que a beleza é fantástica, né? E toda essa casa, o ambiente, reflete a lembrança da, da Rita de Cássia, né? Da Ritinha. Ela tem todas as lembranças e ela exprime, né? Ela molda a casa dela, o ambiente do lar, como lá lembra da casa do pai, e ela constrói toda essa a casa harmoniosa, artística, bela, porque a gente sabe que no mundo espiritual a gente molda o ambiente com o nosso pensamento. Então, se a gente é harmonizado, a gente é evoluído, a gente consegue fazer exprimir, construir e fazer todas as construções as mais harmônicas possíveis. Quando a gente lê as descrições do umbral ou de regiões trevosas, a gente vê que as regiões são bem mais feias, bem mais a estrutura não é aquela coisa harmoniosa, bela, porque reflete as pessoas que vivem ali. Então, toda essa descrição que o Camilo está fazendo da casa, ela reflete a manipulação do fluido espiritual feito por esse ser, por essa Rita de Cássia. Então, ela tem toda essa harmonia, ela é poetisa, ela é artista, ela tem moralmente elevada, e ela consegue fazer toda essa construção. E ela convida esse pequeno grupo para a casa dela para fazer o ensinamento. E todo esse ambiente vai ajudar a eles assimilarem, né? Eles se sentem à vontade, se sentem bem no ambiente harmonioso. Assim como se sentiria ruim se fosse tudo bagunçado, tudo esquisito. Então, o próprio ambiente já ajuda no próprio aprendizado. E esse ambiente foi construído mentalmente e depois fisicamente pela Rita de Cássia.
Muito interessante isso, porque no- essa área das artes, né? Aí eu digo, seja a poesia, seja a música, seja ou a pintura, e tal, ela trata da harmonia. Sempre quando você fala em arte, é porque ela está desenhando uma harmonia em que você junta as coisas, né, com sentido assim para dar transformar tudo num belo, né? É sempre assim. Vamos lá. Sentou-se Ritinha de Cássia à mesa. Depois de haver disposto os convidados nas poltronas, permanecendo nós outros, os tutelados, em primeiro plano. Tomou do livro a gentil preceptora, abrindo-o em seguida. Tratava-se da mais recente coleção de suas composições poéticas, ilibadas criações de sua mente voltada para os ideais superiores, nos campos da nobre e meritória arte do bem versejar. Os caracteres luminosos, como acionados por almo e indefinível magnetismo, cintilavam como decalcados em estrias beijadas pelos revérberos de estrelas distantes que, conosco, partilhavam da harmonia do entardecer. Solicitou a jovem anfitriã ao irmão Ramiro de Guzmán que a acompanhasse ao som da harpa, no que foi gentilmente atendida. Acordes clássicos de suave melodia ondularam pelo recinto florido e perfumado, dando a estranha impressão, porém, de que orquestração completa fazia-se ouvir apoiada somente na proteção sugestiva oferecida pelo divinal instrumento. Então, no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária, sob o floréu do céu das rosas cintilantes e a bênção fulgurante das estrelas, Ritinha entrou a declamar suas produções poéticas. Quer subir um pouco isso. E nós, que por essa época apenas acabávamos de ambientar-nos ao local, nós que, apesar disso, já recebêramos formosas lições de moral, de filosofia e de ciência, fomos também agraciados com visões inéditas de indescritível beleza literária, até então inconcebíveis às nossas mentes. Ritinha lia no seu álbum. Mas sua leitura superior, sua declamação mais do que maravilhosa, divina, artisticamente entonada por vibrações cuja arrebatadora doçura ultrapassava a possibilidade de uma descrição em linguagem terrena, sugeriam encantamentos, emoções inimagináveis, enquanto de Guzmán completava a fascinação da peça com os acordes de música elevada. Espírito habilitado já para os carreiros do progresso franco, Rita de Cássia de Forjás, Frazão, cujo nome era, por si mesmo, poesia, também era das poucas vigilantes que sabiam plenamente criar as cenas do pensamento, ordená-las, dar-lhes vida, contornando-as de feição moral e pedagógica, realizando no mesmo trabalho mental o belo da arte, a moral da lei, a utilidade da lição que prenda por apontar o sagrado dever de cada um servir a sua causa da verdade com os dotes intelectuais e mentais que possuir. Nós outros, o grupo de 10 delinquentes presentes, havíamos cultivado as belas letras quando encarnados no globo terráqueo. Nenhum de nós, porém, soubera enobrecer o dom magnânimo conferido pelo labor continuado do pensamento, aplicando a serviço regenerador dos leitores. Servíramos, quando muito, a nossa própria bolsa, à vaidade e ao orgulho satisfeitos por nos julgarmos privilegiados, senhores de uma situação especial à parte dos demais homens, mas, em verdade, apenas produzindo banalidades faladas ao ouvido, quando, com teorias errôneas, não virulássemos a mente impressionável de um ou outro leitor tão frívolo quanto nós que nos levasse a sério. Eis, porém, que, além túmulo, uma menina de apenas 15 anos apresentava-nos o padrão do intelectual moralizado.
ensinando-nos a servir à nobre causa da redenção própria e alheia, enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo, oferecendo-nos, assim, a proveitosa lição que caiu das sutilezas do nosso entendimento, confundindo-nos e envergonhando-nos à lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuímos. Entre mentes, enquanto declamava a gentil poetisa, lendo em seu álbum Cor de Estrelas, de sua mente ebúrnea, evolavam ondas luminosas que, atingindo todo o recinto ornamentado de rosas, absorviam-o em suas vibrações dulcíssimas, a tudo impregnando de seu franco poder sugestivo. As cenas descritas nos versos cantantes e deliciosos corporificavam-se ao redor de nós. Estabeleciam vida e movimento, arrastando-nos à ilusão inefável de estarmos presentes em todos os cenários e paisagens, assistindo quais comparsas fabulosos às alegrias ou epopeias, aos doces romances de amor magnificamente contados através dos mais lindos e perfeitos poemas que até aquela data pudéssemos conceber. O desfile poético que a Terra venera como patrimônio imortal legado dos gênios que a têm visitado, daria pálida ideia do que presenciamos naquele entardecer lenificante do Burgo da Esperança. Os versos cantavam de preferência a natureza, assim da Terra que do espaço, e de alguns outros planetas habitados, já por ela estudados atenciosamente, louvando em arrebatados austos ou glorificando em doçuras de prece a obra da divina sabedoria, envolta sempre nas miríficas expressões da beleza e da perfeição. Aqui eram os mares e oceanos deslumbrantes, retratado habilmente à nossa vista, a proporção que declamava a poetisa, positivando a suntuosa beleza que lhes é própria. A página seguinte viam as odes triunfais das montanhas altaneiras e imponentes, monumentos eternos da natureza à glória da criação, ricas depositárias de valores inestimáveis, como escrinos sagrados onde o Onipotente ocultou tesouros até que os homens, por si mesmos, dignamente deles se apossem, como herdeiros que são da divina herança. Mais adiante, a exuberância das selvas, mundos ignotos diante das quais a criatura medíocre se intimida e recua, mas que ao idealista emociona e revigora de fervor no respeito a Deus. As selvas, sacrário fecundo e profuso, como o oceano em cujos seios turbilhões de seres iniciam o giro multimilenar na ascensão para os pináculos do existir, e seres como toda a criação batizados nas bênçãos vivificadoras do sempiterno, que os dirige através da perfeição suprema das suas leis. Mas não era tudo. Acolá, e mais outra página, floresciam elegias dizendo dos panoramas humanos e em demanda da redenção. Histórias emocionantes, atraentes, de amigos da própria poetisa e que perlustraram caminhos sacrificiais por atingirem ditosos planos na escala espiritual. Lindo, hein? E à medida que ele, ela ia escrevendo, né? Ele se surpreende ainda, né? Fala, olha, ela tem apenas 15 anos. O espírito pode ter a aparência que deseja, né? Se esse espírito super velho tem uma aparência de 15 anos, ok. Se ele quisesse ter uma aparência diferente, tudo bem, né? Mas a gente ainda acaba vinculando, né, a aparência a uma vida, né? Então, a Rita de Cássia se apresentava como uma jovem de 15 anos, ela se sentia bem assim como outras pessoas se apresentavam como uma pessoa de uma certa idade,
Então, cada um se apresenta como quiser, né? Não porque ela tem 15 anos, só que não tem uma experiência de muitas encarnações que se somam da a experiência dela aí. Então, você vê a harmonia dela, da poesia, da fala, do Guzman tocando harpa, e a harmonia perfeita, né, entre tudo isso, né? Então, eles ficam admirados, eles entram no clima, entram no ambiente e sentem uma, uma arte muito superior do que eles já conheciam aqui na Terra, aqui como encarnados. É. Paz, a gente aqui nas reuniões, e vocês também deve ser o que acontece lá nas reuniões, acho que de sábado, né? Ou de terça-feira, não sei bem. Bom, nas reuniões que tem reunião pública, né? Aqui, nós fazemos as visualizações terapêuticas, né? E para fazer essa visualização, você tem que dar uma relaxada e tudo mais, né? Para o espírito poder se soltar e a imaginação da nossa mente, a gente voar um pouquinho, né? Então a gente vai descrevendo assim locais, montanhas, lugares assim bonitinhos que a gente conhece para poder fazer. Mas está muito longe do que acontece aqui, né? Nossa Senhora! À medida que ela ia descrevendo aqui, você se via nos locais, não é que você imaginava, você se sentia dentro do local onde ela estava descrevendo as situações, tudo isso, né? Ou seja, não é só você imaginar, você viveu um momento lá da emoção da poetisa. Impressionante. E o mais importante é que ela colocava dentro de toda essa descrição a moral elevadíssima, né, que vinha acabar de coroar tudo isso, né, mostrando a moral verdadeira do Cristo. É maravilhoso isso, nossa. Então, vamos lá. Ao arrebatador anseio poético de Ritinha, nossas mentes com ela vibravam, captando suas mesmas emoções, as quais penetravam nossas fibras espirituais, quais refrigerantes bálsamos propiciadores de tréguas às constantes penúrias pessoais que nos diminuíam. E era como se estivéssemos presentes em seu pensamento, em todo aquele fastígio imaginado, vogando aos mares imensos, galgando montanhas suntuosas para descortinar horizontes arrebatadores, alçando espaços estelíferos, mergulhando no éter irisado para o êxtase da contemplação harmoniosa da marcha dos astros, co-participando de dramas e acontecimentos narrados eloquentemente nas altas, sublimes expressões a que só a legítima poesia será capaz de nos arrastar. Em verdade, os temas apresentados não nos eram desconhecidos. Quer subir um pouquinho? Isso. Ela falara simplesmente de assuntos existentes em nossos conhecimentos. Justamente por isso era que podíamos sorver até o deslumbramento a grandiosa beleza de que tudo irradiava. Todavia, suas análises de ordem superior revelavam feições inéditas para a nossa percepção, traduzindo o fato novidade empolgante para nossos espíritos engolfados nas conjecturas simplesmente humanas. Quando o que presenciávamos agora era a classe elevada com que, literalmente, se poderia reportar ao plano divino. Quando sua voz silenciou e os sons da harpa esmaeceram nos acordes finais, nós outros, que desde muito nos desabituáramos de sorrir, deixamos expandir no seio o reconfortado sorriso bom de salutar e satisfação. Ela própria usou da palavra dirigindo-se a nós. Conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei-vos, como zeladora de quem também sou,
do progresso do sentimento moral religioso nos vossos corações, a fim de vos recordar de que esquecesses de laurear vossos ensaios literários, quando homem fostes, com as benéficas relações em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensamento. Tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representado nos fastos inconfundíveis da natureza. Poderíeis glorificá-lo fazendo das vossas produções oblatas a exaltações à verdade, assim auxiliando a outrem menos esclarecido do que vós, a encontrar também o pensamento divino esparso na gloriosa história da criação. Mas preferistes o negativismo destruidor, formas de análise insulsas, conceitos puramente humanos, eivados, portanto, de prejuízos e fadados ao ouvido, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor de vitória. O que apresentei na tarde de hoje, recebestes como a mais elevada e sublime expressão literária que poderíeis conceber. Sabei, no entanto, que, para nós, é apenas um ponto inicial, simples abecedário dos conhecimentos artísticos, pois sou apenas um aprendiz humilde e ainda titubeante da ciência universal. É tudo isso. Não. Cadê? Então, o que ele apresentou, o que ela apresentou aí era um simples abecedário. Era uma coisa super simples. Eles estavam lá super empolgados, envolvidos, maravilhoso, tal. Mas, ó, isso aqui foi uma coisa mais simples, para vocês poderem entender, né? Você falar, subir muito o nível, vocês nem vão conseguir captar. Então, as coisas vão, né? A gente vai se desenvolvendo, vai ampliando e vai ficando cada vez mais maravilhoso, né? Então, é mais a gente vai desenvolvendo, né? Então, ela já está num nível acima, mas ela fez uma coisinha básica para o pessoal, né? Já, se divertir, e se harmonizar e se encantar. Só o básico, só um simples abecedário. Isso, sobe mais um pouquinho. Não finalizaremos estas exposições sem darmos contas ao leitor do que se desenrolava nos departamentos femininos. Tratamos até agora dos casos de suicídio atinente ao elemento masculino. Sabei, no entanto, que bem pouco terei a acrescentar sobre o que ficou descrito nesse volume. E assim mesmo, ponderando apenas quanto a certas particularidades de instrução e reeducação íntima, algo diferente em torno de espíritos que deveriam insistir em renascimento sobre a aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados ou repararem delitos graves, delustrosos para o sexo como para a entidade que os cometera. Espíritos que são, todas as criaturas têm grau idêntico de responsabilidade nos atos que praticam dentro ou exteriormente dos dispositivos da lei soberana, que tudo rege. O que será mesmo de declarar que nossas irmãs, as mulheres que se deixam absorver pela desesperação do suicídio, estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram com um ato da própria vontade, efeitos já bastante indicados pelas páginas. São, pois, tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos, estados mentais, como nós outros, os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influirá sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio, estado já de si mesmo calamitoso, e por isso mesmo digno de ser evitado com a aplicação da coragem moral frente aos embates comuns da existência, com a resignação ante o inevitável. Ora, no decorrer do nosso aprendizado prático,
o qual tinha por instrutor responsável o insigne mestre Surya Omar, entidade extraordinária cujas encarnações haviam abrangido todos os setores sociais terrenos e que, por isso mesmo, obtivera latos conhecimentos sociológicos e experiências incomuns no terreno psicológico, Surya Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos de uma feita a observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio. Infelizes mulheres que, fugindo ao nobre papel de depositárias das virtudes sublimadas no mundo, deixaram-se arrastar para o mesmo abismo das paixões desordenadas que nos tragou. Lembremos-nos de que, em chegando no Vale Sinistro, ainda no Departamento de Vigilância, ao sermos inscritos como tutelados da Legião do Servo de Maria, separamo-nos delas em virtude da necessidade de ocuparmos locais indicados para a nossa recuperação. Fazíamos, pois, reajuste espiritual em setores diversos, conquanto dirigidos por normas idênticas e sob tutela da mesma instituição. Jamais nos fora dado convívio com o elemento feminino suicida, ingressando na cidade universitária. Porém, passamos a entrevê-lo, portanto, havia também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem renovadora e, tal como nós, ali mesmo habitando até o momento de retorno à encarnação continuando, não obstante, completamente separado do nosso ao seu modo de existir. Manhã clara e fresca orlava de tonalidades áureo-azuladas as avenidas imensas do Cantão da Esperança, as quais observamos insolitamente movimentadas. Era extenso grupo de acadêmicos que partiam com seus preceptores em visita à instrução dos departamentos femininos, situados na outra extremidade da colônia. Partíamos todos não sem dilatarmos as sensibilidades para um estado de real satisfação, reconfortados pela inefável atração da seleta companhia que nos honrava com sua proteção, porquanto também Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e vários vigilantes tomavam parte da caravana. Havia, então, precisamente 10 anos que nos internávamos na Cidade de Esperança. Já não nos arrastávamos, caminhando pelo solo ou obrigado ao socorro de uma viatura, como outrora. Progredíramos. Tornáramos-nos menos densos, menos sujeitos às atrações planetárias. Aprendêramos a planar pelo espaço, transportando-nos por um impulso da vontade, em volitações suaves que muito nos apraziam, mormente no perímetro da nossa colônia, onde tudo parecia mais fácil, como o seria na casa paterna. Esse é o modo comum a um espírito de transportar-se, mas que nosso estado amesquinhado de réprobos interceptara por longo tempo. A fim de atingirmos os departamentos femininos, porém, iniciamos caminhada partindo das divisas da vigilância com os departamentos hospitalares, pois lá estavam os marcos na magnífica avenida divisionária, indicando rumos para os variados agrupamentos em que se resumia a solitária colônia correcional do astral intermediário. Ao penetrarmos surpresos no departamento hospitalar feminino, julgamos encontrar-nos em nosso próprio, aquele que nos abrigara à chegada, tal a semelhante existente entre ambos. As mesmas filiais, tais como o isolamento, o manicômio, características idênticas no estado moral e mental das irmãs delinquentes, feituras semelhantes às nossas disposições internas do burro. Todavia, se a direção dos estabelecimentos anexos era a mesma, pois fomos deparar Teócrito como chefe geral dos hospitais, irmão João à testa do manicômio, padre Miguel de Santarém nos serviços do isolamento e padre Anselmo com apêndice da torre, os funcionários internos, como enfermeiros, vigilantes, guardas eternos, já não eram os mesmos por nós
conhecidos nos setores masculinos. Preenchiam tais cargos ali irmãs cujos méritos e virtudes nada ficariam a dever aos varões dos departamentos masculinos. Ao contrário, no altruístico afã de instruir, consolar, acompanhar, zelar, dirigir as atividades internas daquele burgo, encontramos vultos femininos tão respeitáveis e virtuosos que não é sem dilatada emoção perpassando por nossa sensibilidade espiritual que os recordamos, procurando retratá-los nessas páginas. No primeiro momento, como na sucessão das conclusões a que nos levaram as observações, a grande verdade ressaltou aos nossos olhos, chocando-nos até as lágrimas, ao passo que em nosso ego se iniciou a construção de um legítimo respeito pela mulher, a qual passamos a julgar com mais subida consideração, maior dose de boa vontade. É que o espírito, muitas vezes reencarnado pelas tarefas e missões femininas, adquire com muito mais presteza a eficiência das virtudes sólidas e redentoras, engrandecendo-se moralmente em menos tempo. As funcionárias dos burgos femininos, auxiliares dos chefes iniciados, indispensável será confessá-lo, portavam muito mais elevadas qualidades morais e espirituais do que os nossos decanalejas. Joel Steele, irmão Ambrosio, etc., os quais tanto devíamos pelo zelo incansável com que nos assistiram. O corpo clínico, composto, como sabemos, de cientistas iniciados, era o único representante de atividades masculinas a exercer tarefas ali. Ainda assim, discretos, apenas entrevistos nos curtos minutos em que operavam, também eram para nossas companheiras de colônia o mesmo enigma que haviam sido para nós. Não lhes conhecêramos jamais os nomes, sequer ouvíramos algum dia o timbre das suas vibrações vocais. No entanto, que de favores lhes devíamos, que de bênçãos celestiais atraíram para nos lenificar as dores íntimas, graças aos fecundos poderes psicomagnéticos de que eram depositários. Com quanto devotamente os vimos dedicarem-se à causa do nosso reajuste, consolando-nos as exaltações mentais ao influxo de bálsamos fluídicos poderosos, refrigerando as ardências das repercussões ferazes que durante tantos anos perseguiam nossos perispíritos abalados pelo choque derivado do suicídio. Sorridente, o irmão Teócrito, recebendo-nos a sede do departamento, franqueou os hospitais à visitação. Existem suicidas homens, suicidas mulheres. Pelo que ele está descrevendo aqui, na hora de você tratar, os suicidas homens vão para um departamento, os suicidas mulheres vão para um outro departamento, idêntico, os mesmos tratamentos, com os mesmos locais, ficam idênticos. Mas eles são separados. Por quê? Porque a gente tem normalmente problemas relacionados ao sexo, né? O sexo é uma coisa forte de distúrbios, de problemas entre nós. Então, se eles já estão com vários tipos de distúrbios e problemas, não precisa de mais um para poder perturbar eles, né? Então, eles separam em 2 grupos, porque o tratamento é mais eficaz dessa forma, por experiências anteriores. E após eles começarem o tratamento por 10 anos, né? Eles já estão há 10 anos sendo tratados no hospital. Eles ficaram alguns anos no Vale dos Suicidas e já estão há 10 anos sendo tratados. E agora, após 10 anos de serem tratados, eles estão mais equilibrados, têm mais conhecimento, estão melhores,
E agora sim eles vão poder conviver, né? O elemento masculino com o elemento feminino. Aí sabe que o espírito não tem sexo. Mas, normalmente, a gente reencarna com o mesmo gênero muitas vezes. Porque como a gente aprende só um pouquinho em cada reencarnação, a gente vem como homem muitas encarnações. Ou vem como mulher muitas encarnações. E você vindo como homem ou vindo como mulher, acaba facilitando alguns tipos de aprendizados diferentes. Então, acaba você vindo muitas vezes como mulheres e tem um tipo de aprendizado. Muitas vezes como homem tem outro tipo de aprendizado. E, logicamente, tem muitas coisas comuns, né? Entre os dois. Mas, então, eles ficaram algum tempo sendo tratados em ambientes separados e agora eles podem ter esse convívio. Então, estão dizendo que ele está dizendo que tem muitos espíritos ali femininos que são moralmente superiores aos elementos que ele já admirava, os Canalejas, o Estio, o Ambrósio. Na verdade, por fato de ser homem ou ser mulher, não vou dizer que é mais ou menos evoluído, né? Depende de cada um. Mas eles estão dizendo que esses espíritos ainda eram mais bondosos, mais amorosos, mais caridosos do que eles já conheciam. Então, é interessante essas experiências. Então, no aprendizado, nesses momentos iniciais, nesses 10 anos, eles praticamente conviveram só com o mesmo tipo de gênero, só homens ou só mulheres. Lembramo-nos, então, de que, quando, debaixo de sua jurisdição, muitas vezes fôramos visitados por caravanas idênticas, e sorrimos agora, compreendendo o que fora passado. Havia uma vice-diretora, a qual se incumbia de transmitir as ordens dos iniciados às funcionárias que, sob sua direção, desempenhavam nobres e santificantes labores. Chamava-se Hortência de Queluz. Aparentava 30 anos de idade e vimos-la irradiando singular beleza fisionômica, atestado do sereno equilíbrio dos seus pensamentos voltados para o bem e das vibrações harmoniosas da mente fortalecida por incorruptíveis diretrizes. Bondosamente ofereceu-se a acompanhar-nos e, enquanto caminhávamos, oscilando brandamente sobre as longas avenidas, cobertas pelo sudário branco, tão nosso conhecido que ali, como em nosso antigo burgo hospitalar, apresentava o característico das zonas astrais mais densas. Hortência de Queluz falava, dando a perceber elevados conhecimentos referentes ao caráter feminino. Encaminhar-vos-ei, primeiramente, conforme a orientação de vossos mestres, a um dos mais trágicos quartéis do nosso Instituto, onde vereis o inconcebível refletir-se em efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes. Será oportuno recordar, meus irmãos, antes de vossos mentores iniciem os esclarecimentos que vos serão necessários, de que a mulher, em sua grande maioria, infelizmente, na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro modo por que reencarna como mulher, o papel que lhe está afeto no concerto das nações terrenas no seio da humanidade, que é chamada a servir tanto quanto o homem. Habituado a trato como a julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino terreno acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se virtuosamente do opróbrio que suporta. E a tal ponto que nos dias correntes, como no passado,
ele apenas se limita à orientação do civilismo em prol do elemento masculino, descrevendo dos ideais redentores, incapacitando-se para o preenchimento dos institutos do Criador, diminuindo-se mais ainda quando julga o homem equipar-se por lhe imitar as ações com as paixões e atos deslustrosos, o que, afinal de contas, se aos representantes do primeiro gênero desdoura, do segundo implica em labirinto de deméritos perante a soberana lei. Daí as desgraças que vêm sobrecarregando a mulher, as quais seriam certamente insolúveis se a providência não estabelecesse necessários corretivos através de suas leis tão misericordiosas quanto sábias, corretivos que tenderão sempre à reabilitação justa e rápida da mulher nos campos da moral espiritual. Observai, porém, com vossos próprios olhos, vossos preceptores saberão o que apresentar para a lição do dia. Chegáramos ao manicômio. Uma religiosa recebeu-nos. Era Vicência de Guzmán, a nobre irmã do nosso amigo da vigilância. Depois dos fraternais cumprimentos e apresentações, Hortência recomendou-nos à irmã Vicência, a quem deu autorização para conduzir-nos aos recintos interditados às visitas comuns, pois tratava-se, no caso vigente, das instruções programadas para os aprendizes universitários, retirando-se em seguida. Amável e delicada, a jovem religiosa, que respondia pelo expediente na ausência do irmão João, levou-nos a um pátio de enormes dimensões, pitoresco e agradável, para o qual deitavam numerosas janelas, todas gradeadas, pertencentes às câmaras secretas, ou melhor, a celas individuais onde se debatiam espíritos de mulheres suicidas, atacados dos mais abominável gênero de demência que me foi dado observar durante o longo tempo que passei no além-túmulo. Gritos desesperados, gemidos aterrorizantes invadiam o local das ondas trágicas, tornando-o repulsivo e agourento, como verdadeira morada de loucos. Malgrado o tempo que fazia do nosso ingresso na Bifazeja Colônia, recordamos-nos do Vale Sinistro e admiramos profundamente ali ouvirmos o coro nefasto próprio daquelas paragens de trevas. Nada indagamos, entretanto, certos de que as elucidações viriam a tempo. Realmente, como que, compreendendo nosso interesse, a própria religiosa esclareceu a dúvida que nos assaltara, ao mesmo tempo em que nos fazia aproximar das janelas a fim de examinarmos o interior das ditas câmaras, porquanto impossível seria ali penetrarmos por outra forma. São as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade na prática do delito e que, por isso mesmo, arrastam o maior cabedal de prejuízos para o futuro, enfrentando através do tempo situações atrozes que requisitarão períodos seculares a fim de serem modificadas, completamente sanadas. Estas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequências tão desastrosas que, moralmente, é como se debatessem elas à semelhança de quem, naufragando no lodo, mais se revolve em lama, aviltando-se para libertar-se. Um traço desses pavorosos complexos é o vergonhoso motivo que as arrancou da existência terrena antes da época determinada pela ação da lei natural. Muitas, além do mais, compuscaram as leis do matrimônio, atraiçoando a moral do compromisso conjugal, esquecidas de que, ao reencarnarem, haviam prometido à lei, como a seus guardiães, servirem de fiéis zeladoras do Instituto Sagrado da Família, educando os filhos nas leis do dever e da justiça, procurando torná-los cidadãos úteis à pátria e à humanidade, e, portanto, à causa divina e à lei de Deus. Pois bem,
com semelhantes compromissos a lhes pesarem na consciência a face da suprema lei, eis que não só profanaram os vínculos santos do matrimônio, como também as leis da criação, negando-se às frações da maternidade e entregando-se às paixões e aos vícios terrenos, absorvidas por preferirem ficar pelo descaso do cumprimento de sacrossantos deveres, dominadas pelas vaidades letais próprias das esferas sociais viciadas e seguindo pelos caminhos da inferioridade moral. Expulsavam das próprias entranhas, furtando-se ao compromissos meritórios e sublimes da maternidade, os corpos em gestação, apropriados para a habitação temporária de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenharem ao seu lado, como no seio da família, da mesma família, as quais precisavam urgentemente renascer delas mesmas a fim de progredirem no seu âmbito familiar e social, e tal crime praticavam muitas vezes, anulando abençoados labores levados a efeito nos planos espirituais, por obreiros devotados da vinha do Senhor, os quais haviam preparado o sublime efeito da reencarnação do espírito carente de progresso, com todo zelo para que o êxito compensasse os esforços e, o que é mais grave ainda, depois que a entidade reencarnante já se encontrava ligada ao seu novo quadro de preparação, o que equivale a dizer que, cientes do que faziam, cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que, no fim de tantos e tão graves desatinos à luz da razão, da consciência, do dever, da moral, como do pudor pertinente ao estado feminino, deixaram prematuramente o corpo carnal, morrendo elas próprias para o mundo físico-material, num dos vergonhosos ultrajes cometidos contra os sagrados direitos da natureza. Da natureza. Outras, depois de luta ímproba e aviltante, durante a qual, à custa de criminosos deméritos, extinguindo em si mesmas as fontes sublimes da reprodutividade, próprias da condição humana, adquiriram como sequência natural enfermidades lastimáveis, tais como a tuberculose, o câncer, infecções repulsivas, etc., etc., que as fizeram prematuramente atingir o plano invisível, sacrificando com o corpo carnal também o futuro espiritual e a paz da consciência, maculando, além do mais, o envoltório físico astral, o perispírito, com estigmas degradantes, conforme poderia examinar. E, rodeando-se de ondas vibratórias tão desarmoniosas e densas que o deformaram completamente, reduzindo à expressão vil das próprias mentes. Então, eles estão observando, né, espíritos que tiveram encarnações no sexo feminino e com perturbações graves. E o Camilo ele estranha, né, aquelas grandes perturbações, porque ele já está no hospital. Ele tinha muitas perturbações quando ele estava no Vale dos Suicidas. Esses espíritos já tinham sido recolhidos para os hospitais, mas ainda estavam muito perturbadas. E ele está dizendo que essas espíritos femininos, elas tinham assumido antes da reencarnação compromissos, né, de matrimônio, de família, e simplesmente abandonou tudo isso, né, para ter uma vida livre e com sexo livre, engravidou várias vezes e cometeu o aborto muitas vezes.
Então, todas as consequências, então imagina você, sei lá, engravida, aborta. Eu tenho uma amiga que ela abortou uma vez. E esse um aborto que ela cometeu, ela se sentiu mal. Ela foi conversando com o namorado, tal, e eles entraram em acordo. Ah, tá bom, vamos fazer o aborto. Aí eles fizeram um aborto, tal, e na cabeça dele, ok. Mas na cabeça dela, não, ela ficou com aquilo. Eu fiz uma coisa errada. Eu não devia ter feito isso. Não devia, não devia, não devia. Ele ficou na cabeça dela alguma coisa que martelava. Algum tempo depois, ela engravida de novo do mesmo namorado. E o mesmo namorado falou: vamos abortar de novo. Aí ela falou: eu não. Eu não vou abortar de novo. Se você quiser ficar comigo, vai. Não quiser ajudar a criar, não cria, mas eu vou ter essa criança. E quando ela deixa a criança nascer, que ela tem intuitivamente, ela tem certeza que era o mesmo espírito que ela abortou, ela se sentiu em paz. Então, o primeiro aborto tinha uma dor de consciência muito forte nela. Depois que ela permitiu a criança nascer, ela se sentiu aliviada, se sentiu em paz. Agora, falou, agora eu deixei a criança vir. Ela não é espírita, nada, é católica, tal, mas ela tinha essa intuição. Ao mesmo espírito veio, né? Apesar de não ser espírita, o mesmo espírito veio. Porque sabe que tem os católicos que têm intuições, né, um pouco mais amplas do que o próprio ensinamento do catolicismo, né? Então, imagina, um aborto só já perturbou ela. Imagina esses femininos que abortaram muitas e muitas vezes. Além do que, quando você aborta um espírito, o espírito abortado pode se revoltar quanto aos pais. E pode ajudar também nas obsessões desses espíritos. Então, são perturbações graves que espíritos, né, nesse caso do sexo feminino, estão passando. E que precisa passar, se reabilitar e reencarnar futuramente para se reequilibrar. Então, existem suicidas dos dois lados, né, que reencarnaram com homens e reencarnaram como mulheres. Mas as experiências são diferentes, né? Então, às vezes tem perturbados maior de um lado do outro. Para quem leu o livro Paulo e Estevão, no final do livro, quando Paulo desencarna, ele encontra, tem uma cena muito bonita em que ele enxerga Jesus vindo acompanhado, né, de Estevão e da irmã dele, agora que eu não me lembro o nome. Abigail. Abigail. Então, o livro descreve bem direitinho que Abigail estava do lado direito, Estevão do lado esquerdo. E um comentário de Emmanuel sobre isso daí, né? Sobre que a mulher, né, ela tem uma missão muito, mas muito importante e, de certa forma, um pouco mais sublime que a do homem. Né? Justamente por causa que ela tem essa missão de ser mãe, de ela enfrentar mais preconceitos por causa do sexo e tal, né? Principalmente numa terra de provas e expiações. Toda vez, então, como o Lorenzo falou assim, mas cada espírito, ele não encarna uma vez só como mulher ou como homem, ele tem que vir várias vezes, né? Até adquirir habilidades naquela linha de gênero. Né? Depois ele pode até mudar. Então, mas também do mesmo jeito que se a mulher ela consegue fazer, ele cumprir a sua missão direitinho, ela é sublimada
até mais do que os homens. Agora, do mesmo forma quando ela se nega, é muito mais pior para ela. É mais sacrificante, inclusive, né? Porque ela está se negando uma coisa muito mais sublime ali, né? Seja para trazer espíritos à Terra, utilizando o seu útero, né? Seja pelo carinho que ela desenvolve pelos filhos e demais componentes da família, né? Ela é aquela que, na verdade, ela administra o seu lar, né? Inclusive o próprio homem. Ela tem poderes mais até que os homens, mas muito aqui não são observados, né? Por causa dos preconceitos, né? Então, à medida que eles falam sobre isso, a gente enxerga melhor o cuidado que precisa ter e separar, inclusive, essa questão das suicidas em relação aos homens, né? Porque, do mesmo forma, né? Para compreender a mulher, o que ela passou, acho que precisa falar de outra mulher, não, porque sabe qual é a dificuldade de ser mulher no plano carnal, né? Enfrentar as dificuldades e tem a experiência física de ter vivido aquilo ali para orientar, inclusive, né? Então elas se coadunam melhor, se ajustam melhor para se participarem da reabilitação, né? Quando são cuidadas por mulheres mesmo. Né? Divaldo, numa palestra, ele quis elogiar as mulheres e falou o seguinte: atrás de todo grande homem há uma grande mulher. Aí a Joana falou para ele: atrás, Divaldo? Aí ele falou: fiz uma. Atrás de todo grande homem há uma mulher que vai para frente, pega pelo braço e leva ele para frente. Ele contou isso aí inúmeras vezes, né? A primeira palestra que eu ouvi do Oswaldo foi que eu ouvi ele falar sobre isso aqui. Foi aqui em São Paulo. Primeiro, nunca tinha ouvido essa palestra dele. Ele falou esse negócio aqui, que atrás de um grande homem, de uma grande mulher. E depois a Joana de Anjos puxou a orelha. O quê? Como é que é? Aí ele falou assim, então eu logo, né, me modifiquei, que é ao lado do homem, né? Aí eu pensei, não, ao lado também não serve, não, na frente do homem, vem puxando o homem, colocou a mulher lá na frente. Aí não tinha jeito de a mentora puxar a orelha dele, né? Ela que puxa o homem. Eu não sei se as mulheres aqui que estamos ouvindo concordam, viu, Lê? Porque elas estão quietinhas, né? Estão quietinhas, viu? Ninguém fala nada. Puxa vida, Concordo perfeitamente. Eles não saibam disso. concorda ou não? Concordamos em tudo, mas que eles não saibam, que eles não nos ouçam. Não, tá bom. Certo? Porque a mulher está mais experimentada na renúncia, né? Saber renunciar não é fácil. Então, a gente tem experiências, né? A gente passa muitas e muitas encarnações, né? E durante muitos anos, né? O homem, né? Teve controle total, né? Sobre a vida da mulher, tal. Durante muitos anos, a mulher nem tinha alma, segundo a Igreja Católica, né? Mas a mulher teve que adquirir alma porque tinha que colocar Nossa Senhora, e Nossa Senhora, se a mulher não tem alma, como é que a gente vai colocar Nossa Senhora como santa? Então, bom, vamos fazer uma ciência, vamos fazer, nossa, coloca, a mulher tem alma também. E durante muitos anos, né, o homem, pela força física, acabou, né, fazendo a mulher submissa. Hoje em dia, aos poucos, né, vai havendo um equilíbrio, né, sobre
né, as atividades e tudo que o homem faz, a mulher faz, e eu acho que isso é bem interessante, muito bom. Só que, às vezes, como a gente fica muito assim, a gente, às vezes, quer fazer uma coisa muito passar, né? Por exemplo, o homem faz a besteira de fumar. A mulher fala, tá bom, eu também eu vou fumar. Mas precisava fazer uma besteira junto com ele? Hein, Sônia? É, então, o homem faz a besteira de fumar. Então, só o homem que pode fumar? Não, não, eu também vou fumar. Eu também quero fumar. Então, há algumas coisas, né, que só os homens faziam, as mulheres querem fazer. Ok, as coisas boas, ótimo, né? Mas os vícios, essas coisas, não precisava copiar também, né? Mas na independência, então, às vezes, é isso que a gente tem que pensar, né? Direitos iguais, deveres iguais e tudo mais, né? Mas não precisa copiar o vício do outro, não. Não tem necessidade, não. Pois é. Que mulher quer fazer a prece final? Nossa. Ixi, A Ângela, ela não vai fazer, porque ela está meio... Bom, a Sônia está com o microfone fechado. Então, ixi, Maria, viu? Eu já tá morrendo de vontade, olha lá. a André, você quer fazer? Pode fazer, André. Pode, fica tranquila, faz aí. Faço. Da próxima a Sônia não escapa, mas eu faço. Tá bom, vamos lá. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a oportunidade do estudo da noite de hoje, que consigamos internalizar as lições aqui aprendidas e trazer para dentro dos nossos espíritos, e saibamos que tudo aqui tratado nesses livros são abençoados, vão nos fortalecer para a vida no dia a dia, e agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesse estudo constante. Encerramos nosso estudo fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Prof, o Roberto ligou e falou que ele mexeu sem querer lá no computador e caiu, perdeu a conexão. E aí ele não soube mais porque ele não sabe a senha, então ele não sabe mais, não a senha do aplicativo, mas a senha ele deixou cair a conexão toda, né? Não sei o que ele fez. E ele não conseguiu entrar mais, porque ele não conseguiu